Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalistas falando. Estou aqui para fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde eu trago os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro, trazendo aqui informações do nosso setor de análise e também do mercado, e já deixando o convite para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham dessas ações aqui que eu vou comentar, né, a perspectiva de vocês para os próximos dias. E para quem gostar do vídeo aí, dá um like e compartilhar, tá? Vindo direto aqui, né, pessoal, para os principais destaques da economia brasileira e mundial, não tivemos indicadores econômicos importantes na última semana, inclusive foi feriado nos Estados Unidos, no outro dia o pregão não funcionou o dia todo em função de ação de graças, então a liquidez foi reduzida, e com isso o principal destaque aí ficou por conta da Black Friday. Vamos avaliar, né, lá fora como foram os indicadores, e aqui no Brasil iniciou bem a Black Friday e começou ali a mixar, vamos dizer assim, né, a cair os números, e o que tudo indica, claro que a gente vai ter números ainda oficiais a respeito disso, mas essa deve ter sido a segunda pior Black Friday da história, só atrás do ano passado, e o ano passado já tinha caído, ou seja, piorou em relação a um ano que já foi fraco, né, estimativa de que pelo menos nós tivemos uma queda de 13% nas vendas online, né? Obviamente, pelo que a gente viu, tem essa questão de economia mais fraca e muito comentado também descontos abaixo aí do esperado, que pode ter ajudado para a promoção ter sido mais fraca. Obviamente, vamos ter destaques positivos, vamos ter destaques negativos. Magalu parece que vendeu bem, né? E também Mercado Livre, né? Mercado Livre a gente estima que as vendas tenham sido no mínimo 80% maiores do que no ano passado. A Amazon também, mas a Amazon divulga menos números ainda, mas a gente entende que a Amazon e principalmente o Mercado Livre tenha saído o grande vencedor, né, em relação ao último ano. A gente já comentou algumas vezes, né, como a gente tem expectativa positiva com a Amazon, Mercado Livre, e menos expectativa em relação principalmente a empresas brasileiras, como Casas Bahia e também Magalu. Para essa semana, né, pessoal, nós temos já indicadores mais importantes. Aqui no Brasil, terça-feira, o IPCA 15, né, de novembro, que vai ser divulgado, expectativa de alta entre 0,20 e 0,40, ou seja, inflação continua controlada, o que vai continuar permitindo o Banco Central cortar juros, né? Tem gente até já comentando a possibilidade do Banco Central cortar 0,75 na próxima reunião. A gente espera 0,5, mas existe a possibilidade sim de um corte 0,75, e nos Estados Unidos, sexta-feira, o payroll, que vai mostrar como é que está o ambiente de trabalho nos Estados Unidos. A gente continua, né, com a nossa avaliação de economia americana também se estabilizando, e que o Fed já indique corte de juros, né, para o ano que vem, tá? Não agora, mas que o ano que vem ele indique que deva cortar juros durante o ano de 2024, né? A gente vem aí desde fevereiro, março, comentando que tem muito mais uma perspectiva de movimentos deflacionários, né, do que a inflação continuar pesada como estava no ano passado. Vai ter inflação, principalmente aqui no Brasil, mas, né, muito mais condizente aí com a histórica do que aquele GPM de 15%, 20%, IPCA de 8, 9%, porque a economia está crescendo pouco, né? A gente tem pouco essa pressão aí em cima da inflação. Em relação ao mercado, mais uma semana de alta do Ibovespa, 0,60 de alta, no ano sobe 14%, e DIV caiu na semana, o índice de small caps também. O S&P em reais subiu mesmo com a queda de 0,32 do dólar, e fix caiu 0,73. Bitcoin voltou a subir, o ouro caiu 0,71% na última semana. Em relação a como estão os mercados, principalmente em termos gráficos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no IVVB, que seria o SP aqui em reais, né? Ele continua em tendência de alta, mesmo com a queda do dólar, ele está performando bem porque as ações lá fora do índice estão subindo bem. O dólar continua, né, naquela lenga-lenga que a gente vem falando aqui, ele vai para 4,90, 4,70, R$ 5, está preso, né? Óbvio que se a gente pensar a médio e longo prazo, a tendência é baixista, no curto prazo a gente vê essa lateralidade aqui no preço do dólar. E Ibovespa, tendência de alta, né? Mais uma semana de alta, como eu comentei, a expectativa é que o Ibovespa alcance um número próximo aos 130 mil pontos. Claro que quanto mais próximo o Ibovespa chegar dos 130 mil,
existe sim a chance dele parar um pouco ali, estacionar, lateralizar um pouco, né, antes de romper aqueles 130 mil pontos, que, claro, é um ponto histórico aqui bastante importante, mas hoje tendência do Ibovespa de curto e médio prazo é de alta. Não tem como a gente falar em baixa do Ibovespa aqui no Brasil. Na última semana, né, pessoal, tivemos alguns destaques aqui de alta e de baixa, né? CEMIG foi o principal destaque, baixa aí de 21%, né? Se cogitou a possibilidade, na verdade, o Estado de Minas está negociando com o governo federal federalização de Copasa e CEMIG. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso, né? No caso da Copasa, como tem tag along de 100%, se o governo de Minas conseguisse entregar para o governo federal, o valor teria que ser estendido também para os minoritários, né? Não existe nenhum modelo de empresa federal de saneamento que atua bem focado nas cidades, a gente acha bem complexo, né? Menos complexo do que CEMIG, né? CEMIG, a gente tinha Eletrobras, por exemplo, né? Que era uma empresa estatal do governo federal. Ainda assim, né, pessoal, a gente entende que é um processo bem complexo, tá? Isso demora, não é de uma hora para outra, né? Porque se fosse para privatizar a CEMIG, tem que ter basicamente aí aprovação em Minas, né? Se a gente for falar em federalização, tem que ter o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia do Estado de Minas, tem que ter os deputados votando, ou seja, é bem mais complexo esse processo de federalização do que simplesmente fazer uma privatização da CEMIG, né? Ah, não, mas talvez eles façam isso até para facilitar, né? Ah, não vamos privatizar, vai ficar governo federal. Mas quem é contra a privatização, por que ficaria a favor, né, da federalização? É uma coisa que no nosso entendimento não faz muito sentido, tá? Claro que pode sair, né? Obviamente, o governo de Minas deve ter recebido uma oferta superior ao que as ações estariam valendo hoje no mercado, né? A dívida passa de 160 bilhões no estado de Minas, mas é uma questão bem complexa, tá? A gente não espera aí alterações de uma hora para outra, né? Claro, é diferente do caso da Copel, que a gente já falava em privatização, e principalmente no caso da Sabesp, né? A Sabesp aí tem tudo para ser privatizada aí nos próximos trimestres. Tivemos aqui Magalu com queda de 10%, nada relevante a respeito de Magalu, talvez até o mercado reaja bem dependendo de como foram os dados oficiais aí de Black Friday. E pelo contrário, nós tivemos no caso de Casas Bahia mais uma redução de rating, dessa vez por parte da SP, que rebaixou o rating com perspectiva negativa. E Casas Bahia, a gente já mostrou algumas vezes aqui, pode ter dificuldade para pagar as dívidas aí no curto prazo. MRV, Qualicorp, também nada específico negativo em relação às empresas. E o grupo SBF, né, que já tinha divulgado bons resultados, principalmente na FISE, né, que é o segmento da Nike, né, tinha subido bem nas últimas semanas, uma baixa normal aí, principalmente considerando que as ações subiram recentemente. Marfrig, né, além, né, desse bom momento, desde aí da questão da venda dos ativos que foram vendidos para a Minerva, anunciou uma boa notícia, mostrando, claro, que a empresa está com uma situação financeira boa agora, que foi a recompra aí de 9,3% das ações, tá? Então vão tirar muita ação aí de movimentação. Eu até acho que essa última semana eu fiz um vídeo também falando sobre essa questão de Marfrig e Minerva. A gente prefere, por exemplo, Minerva, né? A gente ainda tem alguns questionamentos em relação a essas aquisições que Marfrig vem fazendo de Brasil Foods, mas é inegável que é uma empresa barata e com a venda desses ativos, né, feito para Minerva, a alavancagem ficou para Minerva e né, a parte boa aí da desalavancagem ficou com o Marfrig, tá? Mas a gente continua preferindo aí a Minerva, mas é inegável também um bom momento vivido aí por Marfrig. Tivemos CSN, né, que teve uma alta aí de 10%, já tinha divulgado os resultados razoáveis, assim como a CCN Mineração, né? Tivemos alguns bancos internacionais elevando para compra os Minas, CSN. O IRB, né, que acabou também divulgando resultados bons, a gente já comentou várias vezes sobre IRB, né, que o pior já passou, faz bastante tempo que o pior já passou, a empresa passou por uma grande reestruturação, mas ainda é um case de recuperação, é muito difícil a gente afirmar não, a partir de agora a IRB é lucro na veia, dividendos, isso ainda está muito cedo para falar, mas como eu comentei, o pior já passou, principalmente quando a gente se refere à capitalização. Hoje é praticamente descartada aí a possibilidade do IRB fazer algum tipo de capitalização. Vamos ver, né, como é que vai ser em relação à questão de resseguros com a questão do El Niño, que a gente já vem comentando aí desde os meses de maio, junho,
né? Muita chuva na região sul-sudeste, menos chuva na região norte-nordeste. Vamos ver, mas a princípio até agora a sinistralidade aí está se mantendo bem, o que é importante. Mercado Livre, né, que já tinha divulgado resultados fantásticos, inclusive quando a gente comentou sobre o Mercado Livre, eu falei, né, pô, o Mercado Livre teve de lucro agora no terceiro trimestre mais de 300 milhões de dólares. O Magazine Luiza num ano, né, o melhor ano de Magazine Luiza, ela teve 900 milhões de reais. Então a gente percebe, né, a qualidade dessas empresas aqui em fazer resultados, né? Quando a gente fala de empresas como a Amazon, especialmente aqui o Mercado Livre, a gente espera, claro, que os resultados continuem aí melhorando, tá? E o Banco Mercantil também nada novo, divulgou bons resultados. Em termos de resultado, foi o banco que divulgou o melhor resultado. A gente já vem comentando já há algum tempo aí falando sobre o Mercantil. É um banco mais focado na questão de consignado, né? Principalmente com aquele público 50 a mais, que é um público que vai crescer para caramba nos próximos anos, envelhecimento da população, né? E isso acaba diretamente aí melhorando os resultados de mercantil, tá? ROI, acho que foi 23, 24% aí de ROI, né? E é um banco que tem um potencial gigantesco aqui para pagamento de dividendos, tá? Antes de continuar, pessoal, só quero deixar aqui para vocês, para quem não baixou, os últimos dias, o relatório grátis aí da melhor small cap da Bolsa e, claro, aproveitem os últimos dias de Black Friday da Capitalismo, até 60% de desconto nas nossas assinaturas. Vindo para pagamento de dividendos, Datacom, aqui dia 27 Camil, dia 28 Kepler, Itaúsa dia 30, e aqui aquele dividendo que acabou sendo liberado finalmente, né, que a gente já vinha comentando, de Auren, né, referente ainda àquela indenização da usina de Dois Irmãos, finalmente saiu o Datacom dia 8, pagamento no próximo dia 19, um yield aí de mais de quase 11%. Vindo para mais notícias, né, pessoal, uma semana bastante comentada aí no caso de Petrobras. Primeiro, com a possibilidade de saída do Jean Paul Prats, né, que recentemente virou CEO da empresa. A gente já comentou sobre isso várias vezes. Independente de governo, a Petrobras muda muito de presidente, é uma empresa estatal. A gente sabe que tem muitas questões políticas, não é uma questão de certo nem errado, mas é o que acontece com a empresa. A gente não descarta, mas é improvável hoje com mudança de presidente. Inclusive, a gente deve ver nos próximos dias, tem uma possibilidade boa em razão da queda dos preços do petróleo, também a gente vê o preço dos combustíveis caindo. Isso, claro, também ajuda aí na questão da inflação, e a Petrobras anunciou o plano estratégico para os próximos 5 anos, né, que é um plano que ele pode ser revisitado à frente, um aumento aí de mais de 30% nos investimentos. É o que a gente espera para os próximos anos, uma diminuição no pagamento de dividendos, até porque a empresa vai fazer menos os desinvestimentos, ou não vai fazer mais venda de ativos, deve investir, daqui a pouco, comprar alguma empresa. A gente já comentou aqui no caso de Vibra, já comentou, né, até a própria Braskem, eles avaliaram também comprar a parte que estava com a Novonor, né, diminuir o pagamento de dividendos, né, investimento em refinaria, enfim. E claro, né, pessoal, a gente pode até ter dúvidas se esses investimentos vão ser bons ou não para a Petrobras, mas vão ter uma série de outras empresas que podem se beneficiar sobre isso. Na última semana eu tinha até comentado sobre o caso da WEG, né? A gente fala, por exemplo, projetos de baixo carbono, WEG, tem várias outras empresas, Priner, enfim, várias companhias que também atuam no segmento de óleo e gás, e claro, a Petrobras investindo, essas empresas acabam se beneficiando, tá? Tivemos aqui Randon, pessoal, divulgando um forte resultado operacional agora em outubro, a receita subindo 8,2% em relação a outubro de 2022, que já tinha sido um ano forte em relação a 2021, faturamento ultrapassando 1 bi, e o que está absurdamente bem a Fras-le, né? Principalmente no mercado de recuperação. No mesmo período, a Fras-le teve 26% de aumento de receita, o que acabou puxando, de forma geral, os resultados da Randon. Claro que quando a gente pega em termos de múltiplo ou de preço, a Randon a gente entende que é mais atrativa do que a Fras-le, mas é absurdo o que a Fras-le vem entregando aí de resultados nos últimos trimestres, tá? A gente gosta de Fras-le, gosta de Randon, não estou falando de recomendação, mas são empresas aí que vale a pena acompanhar. E a NVIDIA, né, pessoal? A NVIDIA talvez tenha sido um dos nossos maiores acertos aí dos últimos anos. Só esse ano a ação sobe mais de 200%. A gente foi bastante na contramão, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente recomendou a NVIDIA para compra, só nós recomendávamos compra, todo mundo recomendava entrar vendido na NVIDIA, né? As ações subiram 500, 600% de lá para cá, e os resultados têm vindo até bem acima do que a gente esperava.
toda essa questão de computação acelerada, de inteligência artificial generativa, isso foi transformado em dinheiro e a demanda continua muito grande. Não à toa, a receita da empresa subiu 206% no terceiro tri desse ano em relação ao ano passado, chegando a 18 bi de dólares. E esse ano vão ultrapassar aí tranquilamente 20 bi de dólares. E o lucro explodiu, né, pessoal? A gente está falando de um lucro de mais de 9,2 bilhões de dólares, ou seja, simplesmente um negócio que está fazendo uma margem líquida acima de 50%. Poucas empresas fazem uma margem líquida de 50%. Se é momento de compra, se não é, o quanto tem em carteira, isso é uma questão aqui que a gente passa para os nossos clientes, mas é inegável o crescimento aqui que essa empresa teve, principalmente puxada por essa questão de inteligência artificial, que vai continuar crescendo muito. A gente vê os movimentos, por exemplo, de Microsoft nesse sentido, são absurdos. E é o que eu comento sempre, né, pessoal? Diferente do que a gente teve lá na bolha dos .com, 2000, 2001, hoje as empresas dão dinheiro com isso. São empresas sólidas, que já têm boa participação de mercado e que ganham muito dinheiro, tá? Então vale a pena acompanhar esse segmento, principalmente essas empresas aqui americanas. E o Bradesco, né, pessoal, que anunciou a saída do Otávio Lazari, que estava desde 2018 na empresa, a entrada como CEO da empresa, presidente, o Marcelo Noronha, que é um cara que já tá no Grupo Bradesco há bastante tempo. Nós fomos bastante críticos em relação aos últimos resultados de Bradesco, porque foi emprestado mais dinheiro que deveria, a inadimplência subiu demais, PDD, né, as provisões subiram demais também, tanto que a gente espera que Bradesco volte a entregar bons resultados só na virada de 2024 para 2025. Porém, né, notícia boa dessa alteração, essa alteração já deveria ter feito antes, e corrobora aquilo que a gente já vinha falando, porque ninguém muda de presidente. Se tivesse tudo bom, eles não teriam mudado o presidente. Então, uma série de erros, né, que Bradesco vem cometendo nos últimos anos, que acabaram culminando na saída do CEO positivo, né? E no mesmo caso de IRB, ali, traçando um paralelo, claro que não tem nada a ver IRB com Bradesco, apesar de Bradesco ter participação no IRB, é a questão que Bradesco, na nossa avaliação, mesmo não sendo o banco preferido, a gente prefere Banco do Brasil e prefere Itaú, aparentemente também já raspou o tacho lá, né, e é daqui para frente, né? Os resultados não vão vir bons os próximos, mas já é esperado que os resultados não vão vir bons, e eles podem vir até melhores do que o esperado, mostrando essa recuperação, né? E se não acontecer mais nada negativo daqui para o ano que vem, a gente pode ver na virada aí de 2024 para 2025, Bradesco recuperando o ROI acima de 20%, né, melhorando o pagamento de dividendos e aprendendo com os erros, não cometer mais o tipo de erro que foi cometido aqui recentemente, tá certo, pessoal? Não esqueçam de entrar no nosso site, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, aproveitar aqui a nossa promoção de Black Friday, tem as assinaturas da Capitalizo, tem a parte de resultados, né? Vocês podem clicar ali, tem os resultados das estratégias de longo prazo, das estratégias de médio e curto prazo, e claro, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem aqui nos chamar, pode mandar um e-mail, contato@capitalizo.com.br, e quem preferir, né, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem. Na Capitalizo tudo é feito de maneira transparente, independente, focada no resultado de vocês, e temos um atendimento bastante diferenciado, então podem nos chamar lá no WhatsApp e bater um papo para entender como a Capitalizo pode ajudar vocês a investirem melhor. Um grande abraço, ótimos investimentos e uma ótima semana. Até mais!